Olá, eu sou a Mica Andrade, poeta, faço parte da coletiva Pretaral, Sarau das Pretas, e eu estou aqui com minhas parceiras, a Mai Janu, que é poeta, artista visual, e estou também com a Samara Barros, que também é poeta, performance, e a gente vai falar um pouco sobre como surgiu a coletiva, a importância da coletiva para a poesia daqui de Fortaleza, e como a coletiva também é importante para recepcionar artistas e mulheres poetas negras. A primeira pergunta eu vou fazer para a Má, para ela explicar para a gente um pouco como surgiu a ideia de fazer a coletiva, qual a importância da coletiva para o cenário da poesia de Fortaleza. Tudo bem, Mica, Samara? Bom, a Pretaral ela surgiu em 2019, e por uma coincidência ou não, mas foi o primeiro espaço onde a gente se apresentou, foi aqui no CCBNB, né? Eu participava de uma oficina de escrita que foi dada pelo Rômulo Silva, de literaturas periféricas, né? E aí eu sempre conto essa história, inclusive a gente falou sobre isso. E eu estava começando a querer publicar minhas poesias, né? Conhecer outras mulheres que escreviam, participar de algum coletivo, saber se existia. E aí, nessa oficina, eu perguntei para o Rômulo, e ele disse que não sabia, e disse assim, pois, mas se tu não vê, se não tem, por que tu não cria, né? Por que você não procura essas meninas, essas mulheres, e vocês criam um espaço? E aí, aquela ideia ficou na minha cabeça, né? E começou a se fortalecer mais ainda, porque em alguns espaços anteriormente que eu ia, eu quase não via. E se nesses espaços existiam mulheres, eram muito poucas as mulheres negras, né? E ainda existe uma grande timidez, uma dificuldade de expor a sua escrita, de recitar. E aí eu comecei a fazer um mapeamento, né, onde eu fui buscando mesmo no Instagram, foi uma iniciativa mesmo de procurar ali nos perfis de alguns saraus e algumas pessoas que já andavam nos saraus, né, perguntando, pedindo indicação de nomes, e aí eu ia anotando no meu caderninho mesmo, fulana de tal, é do bairro tal. E a minha ideia era fazer esse mapeamento, e depois desse mapeamento a gente fazer algumas ações conjuntamente, né? Então, pensar espaços de escrita, de formação, de tentar, enfim, tirar o texto mesmo da gaveta, né? E aí, uma amiga que é produtora cultural e que na época a gente conversava, eu falava para ela dessa ideia, ela me falou que estava... Eu tinha falado para ela já, porque na minha cabeça eu já tinha até... um sarau, vai ser um sarau e tal. Várias possibilidades de nomes. E aí eu falei para essa minha amiga, e que eu estava com essa ideia, mas que eu estava ainda conversando com as meninas. Ela foi e falou que ia ter uma atividade aqui, em novembro de 2019, né? Novembro Negro, que é muito comum acontecer várias atividades em relação a pessoas negras, e por conta da consciência negra, né? E aí ela perguntou, e aí, você já mobilizou essas mulheres? Se não, vai atrás. E aí ela me passou um contato de uma pessoa daqui, que agora eu também não vou me lembrar o nome, mas aí entrei em diálogo com essa mulher, ela falou do cachê, e aí eu pensei, essa é a hora. E aí eu escrevi, montei um projeto, algo rápido, assim, falando da ideia, e comecei a apresentar para as meninas e chamar, né? Porque a ideia da coletiva, tanto pela via não marginal, mas a via fora das instituições, mesmo as instituições de arte, de cultura do Estado, a gente se fortalecer entre a gente, né, com escrita, mas também entender que esses editais, que essas instituições, elas têm também, elas fazem parte dessa dívida histórica que a gente vivencia, né? Então, é como na música dos Racionais, a gente está pelo menos 100 vezes atrasadas, né? Então, eu acredito que existe uma responsabilidade muito forte do Estado, das políticas públicas, das políticas culturais, em minorar os impactos do racismo estrutural,
que a gente vivencia aqui, né, nesse país tão racista, e aí, inclusive, mencionando o que aconteceu no Rio de Janeiro ontem, né, uma verdadeira chacina. Então, os nossos corpos, eles estão sempre na linha de frente para serem apagados. Seja pelo apagamento físico, da morte, do extermínio, seja pelo extermínio simbólico. Exatamente. E aí eu entrei em contato com essas meninas e aí vi que ia ter cachê. Eu digo, então é isso mesmo, é por aí. A gente vai estar... esse dinheiro tem que ir para os nossos bolsos, de alguma forma. E aí a gente foi e fizemos o primeiro sarau aqui, né? A gente teve uma reunião antes, a gente se encontrou, todo mundo se conhecia só pela internet. E aí a gente se encontrou numa praça, conversamos e a gente foi para o sarau, veio para cá, para o CCBNB, para o primeiro sarau. E aí foi isso, a gente começou a se reunir, conversar, planejar, tramar, né? Então, já surgiram algumas boas propostas, né? Além da nossa aproximação, do que a gente construiu, né? Porque depois de novembro, a gente ainda teve alguns encontros, mas logo depois veio a pandemia. E aí quebrou tudo que a gente estava planejando, de construir espaços, né? Porque a ideia do sarau ser itinerante mesmo, porque tem mulher de Maracanã, da região metropolitana, tem do Janguruçu, tem do Henrique Jorge, tem de várias áreas, assim, de várias quebradas. E aí a pandemia quebrou isso, né? Mas mesmo assim a gente foi seguindo. E aí a gente participou de alguns editais, a gente criou um vídeo, né? A gente conseguiu fazer algumas coisas, que aí depois a gente pode falar mais. Por conta da pandemia, né, que paralisou, digamos assim, a coletiva, porque não tem como a gente se encontrar nas ruas, para os saraus. Eu queria te perguntar como que funciona a receptividade de outros poetas na coletiva, se são só poetas daqui do Ceará ou poetas de outros estados do Brasil. Como é que funciona participar desse movimento que você criou para a gente? O primeiro passo, assim, foi meu, mas hoje é uma coisa que é totalmente horizontalizada, coletiva, né? E é aberta, não tem nenhuma porta fechada, não tem nenhuma espécie de sei lá, um critério, uma ficha de inscrição, algo que você tem que fazer. É aberta, né? É uma coletiva que ela é pensada para acolher essas mulheres negras e, por enquanto, é algo que a gente sempre fala localizado de Fortaleza e região metropolitana, né? Não tem ainda nenhuma integrante que seja de outro estado, de outro município, mas nada impede que a gente pense em uma construção de algo mais forte, uma rede de saraus, né? Eu acho que tudo depende do querer, do desejo, né? Então, é aberta. Tem o Instagram, que é o @pretaral, então quem tiver interesse, só mandar mensagem, procurar as pessoas que já sabem, que fazem parte, né, e dizer, ei, estou interessada, tem umas poesias aqui, nunca recitei, ou então já recito. E é isso, é super aberta. Dentro desse tempo de criação da coletiva, a Má, eu, a Samara e as outras meninas que participam da coletiva reunimos alguns poemas e fizemos uma antologia chamada OFO, Antologia Poética da Pretaral, que pode ser baixada gratuitamente, está disponível na bio do Instagram da coletiva, e também pode ser doado um valor simbólico para a leitura da antologia, para movimentar exatamente esses encontros que pode rolar de uma não ter a passagem, de uma não poder ir. E aí, essa contribuição simbólica, né, que é um valor que você pode dar, existe para isso, para nos ajudar a nos movimentar mais ainda. Mas, assim, a antologia está lá, disponível para qualquer pessoa, então, em qualquer momento, você pode ir lá, baixar e realizar a leitura. Eu editei a antologia junto com as meninas, foi tudo independente, a antologia saiu de forma independente,
fizemos um lançamento no Instagram por conta da pandemia. E eu queria agora passar a palavra para a Samara, né, para performance, que ela faz performance, e eu queria perguntar para ela a importância dos saraus, esses encontros que a gente faz, para a gente, que é poeta periférica, que é poeta da periferia, qual a importância dessa cena e da coletiva dentro dessa cena de Fortaleza? Uma vez me perguntaram o que a poesia era para mim. Eu escrevo desde 2017 e eu comecei a escrever na literatura marginal, na escola Humberto Castelo Branco. A eletiva é proporcionada pela professora Tuíra Andrade. E quando eu fui participar, era só mesmo para expor meus desenhos, né? Eles faziam uns saraus lá e ficavam... Todo mundo botava sua arte, né? Não precisava escrever. Só que eu escrevia desde sempre. Redação, adorava escrever, imaginação, Ave Maria. E aí, no começo, eu só escrevi para poder ficar junto da eletiva, né, para participar e tal, mas nunca eu escrevi sobre o que eu sentia. E aí uma vez me perguntaram o que a poesia era para mim, o que significava a poesia para mim. E me veio a pergunta e no mesmo instante eu pensei nos sarais que a gente participa, que eu comecei a participar desde 2017, dos slams, e me veio a resposta de que é um encontro. A poesia é um encontro que a gente tem consigo mesmo, com o outro, com a sociedade que a gente vive, com os problemas que a gente passa dentro da nossa casa, no nosso bairro, no nosso Brasil inteiro. E várias pessoas não conversam sobre isso, não falam sobre isso. E é importante falar. É importante se encontrar consigo mesmo. A poesia faz você se encontrar com você. Eu, Samara poeta, me encontro com minhas dores, com os meus traumas, e escrever, ter um coletivo, participar do coletivo com mulheres fortes que vêm de vários corres independentes e que se juntam para uma apoiar a outra, é muito bonito, é muito essencial. Eu tenho orgulho de participar da Pretaral. E a poesia é isso. E a importância dela é mais do que... eu estou escrevendo aqui porque é um hobby. Escrever não é. Não é. A poesia não é um hobby. Quando você entra e você começa você pode até começar a escrever só para escrever mesmo, mas quando você entra, você participa de um sarau, você vê todo mundo mobilizando, corre lá numa praça, botando o seu poema, escrevendo suas dores, outra pessoa se identificando com o que você está falando, é mais do que é uma coisa mágica, entendeu? E eu acho que é importante isso, mulheres se juntar, escrever sobre os seus traumas, sobre os seus amores, porque num tempo desse, amar é muito revolucionário, e escrever sobre isso é revolucionário, e ter mulher apoiando a gente é muito massa, entendeu? Ter uma pessoa que fala, eu acredito em você, eu me identifico com sua escrita, e ter espaços que abrem espaço para a gente falar sobre nosso corre. E ainda é muito bom. Então, é sobre isso. Sobre isso. Ai, meu Deus, eu fico toda besta. Eu vou recitar uma poesia autoral. E é mais ou menos assim. Preta, sobre os anseios do teu povo, preta, gritando na rua por socorro, preta, batalhando em cada sinha de iPhone 7. Em cada vez que eles gritaram 17, cada vez que a favela foi destaque na manchete, ó preta, tua dor infelizmente não viraliza, tua dor não comove, pra eles é só mais um pra estatística. Sem voz e sem vez, mas sigo atrevida por cada vida. Aqui quem vos fala é mais uma preta poeta favelada. Herdei o silêncio de minha mãe, a culpa de minha avó, mas na rua aprendi a gritar por mim e por quem faz revolução. Desconstruindo o padrão, jogando o verde sem intenção de colher maduro e derrubar ninguém, não. Eu não me desculpo com a sociedade por não pensar no feto no ventre, nem por cada gozo de um corpo igual ao meu. Por cada culto que eu saí pela metade, por não me sentir à vontade naquele almoço de domingo, por todas
as vezes que eu menti para os meus amigos e todas as vezes que eu dei risada na derrota dos meus inimigos, sem voz e sem vez, atacando tudo porque até hoje a gente é o alvo. Quem tá comigo eu sinto e pouca ideia para quem paga de aliado, sem voz e sem vez. Enquanto na cadeia alimentar um fascista é presidente, enquanto a gente tenta a revolução sobrevivendo numa sociedade inteiramente doente, aos que apertaram 17 me explique como matar um vírus com fuzil, sem investimento na ciência, sem estrutura na emergência, ficar em casa e para quem nem isso tem, e aos que se sustenta fora dela, pouca gente sabe e quase ninguém viu. Esse álcool em gel previne o Covid, não evite, mas tá para nascer quem limpe o fascismo no Brasil. Uou! Pode aplaudir. Arrasou. Aproveitando, deixa eu tomar fôlego. Vamos se recuperar, né? Eu queria saber das tuas referências de poetas aqui do Ceará, de fora. Você disse que em 2019 participou de um slam lá em São Paulo. Como foi a experiência de poder trocar com outras mulheres de outros locais? Foi maravilhoso. Eu nunca tinha ido na Bienal, assim, nunca tinha frequentado esses espaços, né? Foi graças à literatura, a poesia marginal, que me fez frequentar esses espaços. E quando eu fui me apresentar, tava o escritor Ferrez lá. E era uma competição, né? Um slam. Para quem não sabe, um slam é uma competição de poesia falada, você tem que performar, E aí é 3 minutos para cada pessoa que competir. E tem os jurados, né? Lá tinha 2 jurados, que eram meninas que competiram em São Paulo, e a plateia votava. E aí eu e a Larissa Simplício, que também faz parte da coletiva, a gente foi finalista. E não conseguiram decidir entre a gente. E aí o Ferrez pegou e falou que queria que a gente fosse para São Paulo, para recitar lá, né, participar, porque não tinha como a gente ir. A gente foi para a final aqui no Ceará, na Bienal, só que a gente não tinha condição de ir, de viajar. E aí ele pegou e falou que ia pagar a nossa passagem, ia mandar a passagem de ida e vinda, que a gente não se preocupasse, só continuasse escrevendo. E aí, quando o Ferrez falou aquilo, eu fiquei, extremamente emocionada, porque a gente estudava sobre ele na literatura marginal. A Tuíra passava enormes textos sobre ele, entendeu? As poesias dele. E eu fiquei muito feliz, que era uma pessoa que eu escrevia e, meu Deus. E aí, aqui do Ceará também, o Thales. Perfeito, perfeito. Eu não tenho o que falar desse homem, só elogios. E ele me apoiou em vários corres também daqui. Eu vim pra cá me apresentar no BNB também, graças a ele. Ele que me trouxe pra biblioteca ali, eu me apresentei lá. Extremamente nervosa, não sabia, não ficava engajada no público, mas fui me soltando. E aí, a coletiva de mulheres, né? Que a gente foi se conhecendo, e eu não sabia quem era quem, e aí a gente foi se conhecendo, eu comecei a saber do corre de cada uma. E foi muito massa, e é isso. Deixa eu perguntar agora para a Má, as referências que ela traz dentro da poesia dela. A Má tem duas publicações independentes também, que é Na Boca do Dragão da América Latina, que está disponível também para download gratuito. E tem a plaquete que ela lançou no comecinho do ano, que é Olho de Tigre com Fome, Considerações sobre a Literatura Perversa, que é maravilhoso. E, além disso, a Má é artista visual, então ela também faz colagens. E aí eu queria que a Má contasse um pouco dessas referências dela dentro tanto da poesia e da arte também visual. Minha referência é você, uma das minhas referências é você. É você, Mica Andrade. Digo isso assim sem nenhum medo, né? Porque leio outras autoras, né? Eu acho que uma referência que eu tenho muito perto é a Estela do Patrocínio, que, enfim, me identifico muito com a literatura dela, né? Com o que registraram das suas falas, né? E acho que a questão da saúde mental e esse falar poético sem uma ruptura, né? Porque a Estela, ela falava, ela existia, né? Ela não dizia, olha, eu sou poeta aqui, e aí fechava o livro, o caderno lá e parou de ser poeta, né? Então ela era um falatório, ela falava no dia a dia dela, né? A sociedade interpretou naquele momento como uma
uma antinormalidade, como algo que, enfim, deveria ser interditado, institucionalizado. E aí, enfim, mas você, Nina Rise, e muito você, assim, pela proximidade, pelas nossas conversas, pelas leituras que eu faço dos seus textos, então acho que é uma das minhas principais referências contemporaneamente falando. Na Pretaral, claro, eu escuto a Samara falar e dizer assim que poesia é um encontro consigo mesmo. É isso, não existe outra coisa. A gente pode chegar aqui e chamar vários críticos, aquelas pessoas super bambambam, francesas, não sei o que das contas, que produzem não sei quantos livros para dizer várias coisas, quando no fim das contas é isso, né? É um encontro consigo mesmo. É quando a gente tem coragem de se desbravar, de se conhecer, de entrar naquela sala escura onde a gente não sabe o que é que vai encontrar, se surpreender, se aterrorizar com o que encontra também, porque faz parte, né? Então não é só beleza, a dor ela também faz parte, e isso eu aprendi muito com a Conceição Evaristo, ela fala disso, né? De que a dor, na arte, a gente consegue transformar a dor em algo bonito. Então, se na nossa história foi pensada um destino, né, e um fim de morte, de dor e de sofrimento, na poesia a gente consegue sublimar isso e resistir, né? Então, muitos de nós que poderiam estar e que no momento estão muito fragilizados e adoecidos, mas por conta da poesia estão resistindo, né? Não são mais aquelas pessoas que não causam nenhum medo, né? Tá ali lascada e tal, o sistema não vai se preocupar com aquilo, né? Mas aí você chega no equipamento desse, né? E aí, sei lá, uma pessoa vai e lhe pergunta se você veio aqui para abrir a porta para ele, né? E aí você vai e fala: não, eu vim aqui porque eu vou participar de uma gravação do CCBNB e tal, sou artista, né? Então as pessoas se surpreendem porque elas acham que não é possível, né? Mas aí é muito mais do que possível, né? Então, a minha referência de poesia é a vida, é a minha história, é a minha mãe, quem eu primeiro comecei a ouvir, recitar cordel no meu pé do ouvido. Pronto, eu ia perguntar como é que tinha sido esse encontro, né? Já que a poesia é um encontro, como que foi esse encontro com a poesia? Pois foi pela minha mãe mesmo, foi com cordel, né? Então, quando eu comecei a escrever, eu escrevia muito ritmado, assim, gostava de escrever soneto, queria fazer aquelas coisas, né? Imitar os brancos. Mas, graças a Deus, graças ao Oxalá, as coisas mudaram. Mas a minha mãe, ela recitava, te contei isso, eu contei essa história em todo canto, e eu falo para ela toda a vida: mãe, é a senhora, assim, eu me espelho na senhora. E se eu consigo escrever, se eu consigo me dedicar à escrita, mesmo numa situação, numa pandemia, né, onde, enfim, são muitos os corres, é muito inspirado nela, né? Então começou assim, eu era criança, escrevi alguns poemas, participei de alguns concursos de escola, né, aquela coisa bem da escola mesmo. E sempre gostei muito de ler poesia. Eu gosto de ler romance e tal, mas eu gosto de ler poesia. Meu vício é ler poesia, então eu gosto de ler poesia. Ali naquela placa de saída, para mim eu vejo várias coisas assim que vêm na minha cabeça, né? Então é meio que um mundo paralelo, assim, que a poesia ela traz para essa cabeça que vive no cotidiano, né? Que a gente tem que acordar, tem que fazer o corre e tal, mas a poesia ela me tira desse cotidiano, ela me leva para vários lugares que eu jamais imaginei que eu pudesse ir. É por aí. Samara, eu vou passar a mesma pergunta para ti. Tu falou que a poesia era um encontro, e eu queria saber do teu percurso. Quando foi que surgiu essa vontade de escrever? Né? Você disse que escreve desde 2017. Qual foi assim qual foi o baque, sei lá, algum poema que você leu? O que foi que lhe motivou a escrever poesia? Qual foi esse encontro? Com que poeta foi? Com que poema foi? Pronto, foi com a Tuíra, né? Foi assim, gente, estava rolando um sarau, os estudantes estavam todos formulando, né, o que ia rolar e tal. E eu nunca tinha escrito nenhuma poesia, nada. Romance, nada. Eu só escrevia redação. Era muito bem nas redações. E aí eu fiz vários desenhos, uns 20 desenhos. Eu passei a semana desenhando. Desenhei várias pessoas da escola.
E eu convidei 2 amigas para participar do sarau, que não era da escola, né? Porque o sarau era aberto, era na escola, mas era aberto. E aí eu pedi para descer e para uma menina ficar segurando meus desenhos, porque ela também é esposa dela, né? Aí eu falei assim, quando tu colocar os teus lá, e aí tu põe o meu, por gentileza e tal. E desci, crente que ela ia colocar. E aí a menina não colocou meus desenhos, foi embora, deixou os meus desenhos guardados no armário dela. E aí quando começou o sarau lá, eu entrei e todos os desenhos lá da menina, e eu, cadê os meus? E eu, meu Deus. Aí a Tuíra, toda aperreada lá, né, no sarau, aquela que tava organizando aí. E eu, cadê meus desenhos? Cadê meus desenhos? Nada de achar. E aí eu sentei no sarau muito triste e com muita raiva, e fiquei lá, não prestei atenção nem do que o povo tava falando. Aí, tal hora, um menino começou a tocar violão. Eu não sei quem é, não lembro o nome, só sei que ele começou a tocar violão e foi aí que eu me acalmei. Ele tocando, e aí ele começou a, depois de tocar o violão e cantar a música dele, ele começou a recitar uma poesia muito bonita sobre alguma coisa de janela, né? E aí me veio várias coisas na cabeça de escrever. Aí eu só peguei o celular, coloquei na notinha e comecei a escrever, né? Escrevi. E aí a Tuíra estava muito aperreada porque várias meninas estavam desistindo de recitar, com vergonha. E eu, tipo, não tenho vergonha de recitar, eu tenho vergonha de falar. E aí eu não sabia disso até eu ir, né? Aí eu, meu Deus, eu quero muito recitar essa poesia. Eu mostrei para minhas amigas que estavam assim, aí elas, meu Deus, tu tem que ir lá falar com a Tuíra. Aí falaram com a Tuíra. E aí eu me levantei e fui recitar. E eu sou muito nervosa com o microfone. Na hora que eu peguei o microfone, eu não consegui. Aí eu virei pra trás, respirei. Aí eu tenho que declamar essa poesia. Aí virei e declamei. Quando todo mundo começava a aplaudir assim, eu, meu Deus, fiquei assim de cara, né? E aí eu, deve tá muito boa essa poesia. Realmente era bem pequenininha. Foi só coisas que vieram na minha mente na hora. E eu, mas deve estar muito boa. Aí depois a Tuíra veio me incentivar, né? Eu não participava da literatura marginal. Eu gazeava minhas eletivas, que era de espanhol, se eu não me engano. E aí ia pra eletiva, né? Escondido. E aí ela pegou, me inscreveu de verdade na eletiva, né? E eu comecei a frequentar e saber sobre poetas. Estudei Nina Simone, estudei várias mulheres. E aí eu comecei a realmente escrever sobre o que eu passava, né? Porque na poesia, na literatura marginal, você tem essa liberdade de escrever sem pudor, né? Você escreve, você coloca o seu palavrão, você coloca todo o seu ódio, você coloca lá. E foi isso que me motivou, né? Porque escrever sobre poesia, acho que qualquer um escreve, né? Assim, uma pessoa vai se identificar com a forma de você escrever. Mas na literatura marginal, não. Você escreve sobre suas dores, sobre a dor do próximo, sobre uma coisa que aconteceu e você não gostou, que você gostou muito. E aí eu comecei a escrever e foi isso que me incentivou mesmo. Foi esse rolê que teve do sarau. Eu nunca tinha participado de um sarau. Foi a primeira vez que eu participei do sarau e foi dentro da escola. E foi muito bom. E até hoje eu tô aí nos sarais da vida. Agora não, né? Por conta da pandemia, mas é isso. E tu, Mica? E Fica você, só Mica? perguntando, não quer dizer nada. Como foi pra ti? Eu lembro que quando eu fazia o ensino médio, por ali, que eu comecei a ler, infelizmente, muito tardiamente, poesia. Sempre vem, né, aqueles poemas para os professores usar como exemplo. E aí eu lembro que eu li Esmalha, de Afonso de Guimarães. E assim, eu fiquei encantada com a sonoridade e com o final, assim, que ela se joga, né? Ela tá querendo céu, querendo mar, e eu amo muito aquele poema. E assim, aí eu fui lendo aos pouquinhos, mas, como eu disse, muito tardiamente, foi um caminho assim muito devagar, até começar a escrever. Eu comecei escrevendo crônica, conto, e aí eu estava querendo escrever algo sobre Lilith, mais voltado assim, para um conto, para uma novela, mais uma coisa quase que biografada sobre ela. E aí eu tentei escrever e eu não consegui. Eu fiz algumas pesquisas para poder fazer o roteiro e tal, e poder fazer tudo direitinho, mas não saía. E aí eu acabei escrevendo algo próximo de um poema, né? Aí
eu Escrever um poema. Pois é, aí eu peguei e escrevi uma primeira versão, né? E eu lembro que quando eu escrevi essa primeira versão, o Thales me chamou para um sarau que ia ter no Dragão do Mar, em 2016. Foi onde eu conheci ele, conheci a Nina Risse, conheci a Ela Andrade. Aí mostrei pro Thales, ele disse que eu tinha que declamar, que falar, e eu não vou de jeito nenhum. Aí mostrei outros que eu já tinha feito, né? Tinha gostado do negócio de fazer lá o da Lilith, desembestei, fiz mais outros e mostrei para ele. Mas acabei não falando nenhum meu. Eu acabei lendo um do Augusto dos Anjos, que eu agora não me lembro. Que é o mais famoso dele, né? Aquele cospe na boca, que te beija. Eu não lembro o nome. Pois é, aí, a partir desse poema da Lilith, foi que eu fui deixando mais de escrever prosa para escrever poesia. Escrevi alguns poemas eróticos, reuni na minha primeira zine, que foi a minha primeira publicação, em 2016, que é Alguns Versos Pervertidos e Outros Indecorosos, que está disponível também para download gratuito. E, a partir dessa zine, eu não parei mais. Tanto que eu, hoje, publico muito menos textos em prosa, como conto ou crônica. Continuo escrevendo poesia. Minhas referências são você, Sara, Nina. Gosto muito de ler poetas brasileiros, não tenho muita referência de fora. A última que eu li, muito por indicação de você e de outras amigas nossas em comum, foi Audre Lorde, né, que fala que poesia não é um luxo, né? E é isso, o meu caminho foi muito devagarzinho. Eu tenho tentado estudar e me embrenhar cada vez mais na poesia, porque é como a Samara disse, é um encontro, e assim, toda vez que eu me encontro com um poema ou com um poeta, é algo assim que eu saio completamente modificada. Não tem como eu me encontrar com um poema ou com um poeta e continuar sendo a mesma. Sempre algo modifica dentro de mim. E aí, a partir dessa mudança, não tem como também eu parar de escrever poema. E é um negócio que vai puxando, vai alimentando, né, esse encontro. Eu não sei como é que está o nosso tempo, mas eu vou ter que fazer essa pergunta, porque é um projeto que eu admiro muito, que é a sua pesquisa sobre escritoras cearenses, né? Eu queria saber como foi, por que tu se interessou por fazer essa pesquisa, né? Como é que anda, assim... Qual a importância que tu acha? Eu comecei a publicar meus textos na internet em 2019. Não, 2009, desculpa. 2009. 2019 não, 2009. E aí, eu comecei a publicar em blogs, depois eu comecei a ler mais e publicar sobre o que eu lia. Daí, do blog, eu migrei para o Instagram em 2014, mais ou menos, e aí eu fiz um perfil que era o Mulheres na Literatura, que era voltado só para eu compartilhar as minhas impressões de leituras, e às vezes eu compartilhava um perfil de alguma escritora, né? Tipo, Clarice Lispector, nasceu não sei aonde, não sei o que mais lá, deixava as informações sobre a escritora que eu li. E aí, vendo que eu estava lendo muita gente de fora e tal, e que eu não conhecia praticamente ninguém do Ceará, e na escola também não tinha escutado só o nome da Raquel de Queiroz, da Socorro Racioli, e mesmo assim não tinha lido elas, né? Eu fiquei me pensando, né, por que não trazer para mais próximo essa inquietação de conhecer mais pessoas mais próximas a mim, mais próximas a mim, né, que eu pudesse ter contato, pudesse dizer que eu gostei do livro, já que eu estava numa rede social que possibilitava esse encontro, né? E daí, em 2016, eu fiz o projeto Escritores Cearenses, muito despretensioso, assim, mais para eu continuar compartilhando minhas impressões de leituras, e daí eu comecei também a fazer perfis das autoras, né? A autora que eu lia, eu colocava lá a foto, colocava de onde ela nasceu, onde viveu, quais foram as publicações que ela tinha feito,
quando eu tinha lido assim, mais essa autora, eu falava mais ou menos o que ela falava, né, quais assuntos ela abordava nas obras. E aí criei esse projeto, o Escritor Cearense. Dentro dele, trouxe um clube de leitura para conversar sobre essas obras de autores cearenses também. Acho que teve uns 5 encontros, né? É algo que foi... É um projeto que tem muitos hiatos, porque dentro do projeto, né, tem a minha vida, tem meus filhos, tem tantas outras coisas, eu acabo parando de vez em quando. Foi a partir dele também que eu quis reunir um local para colocar textos de mulheres cearenses, e aí acabei tendo a ideia da antologia. Convidei poetas, né, que eu conhecia, que eu achava que era mais próximo, que podia aceitar, porque era algo que eu não ia poder pagar, né, não seria algo pago, tanto que a primeira versão da antologia saiu também de forma independente, porque eu acho muito importante que a leitura seja acessível, né? Não adianta de nada a gente estar publicando, e as pessoas que são que nem eu, que cresci lendo em bibliotecas, não poderem, né, acessar o que eu escrevi também. Então, a primeira versão da antologia foi digital, né, para as pessoas poderem baixar. E só em 2019 que ela saiu em uma outra versão, por conta da curadoria da Jari Arraes, que também é uma escritora cearense, mas que mora em São Paulo, estava criando o seu selo Ferina. E aí ela perguntou se eu não gostaria que essa antologia saísse pelo selo. E aí, claro, porque ia aumentar, né, a visibilidade dos leitores, né, a chegada deles até a gente. Então, esse livro saiu em 2019, e depois que ele saiu, eu continuei escrevendo algumas coisas minhas, e aí, como eu te falei, fica nesse ato. Eu fico indo e voltando para o projeto. Eu voltei esse ano de novo, estou, né, com ele montando lá os perfis, como eu te expliquei, mas assim, é uma pesquisa para mim que é muito importante por conta do conhecimento nosso mesmo sobre os poetas, as escritoras daqui, que a gente conhece de fora, de outros estados, principalmente do eixo do Rio-São Paulo, né? Então, do eixo Rio-São Paulo. E aí, para mim, essa pesquisa é importante para conhecer a literatura dentro daqui, feita aqui no nosso estado. Não só daqui de Fortaleza, né? Do Ceará. Eu queria agradecer o espaço, né, a Sara pelo convite, as meninas por ter vindo, e dizer que vejam e leiam e escrevam, acompanhem mulheres negras que escrevem, comecem a escrever, e é isso. Foi muito bom estar com vocês, estava com saudade. Acho que valeu a pena esse encontro, e que, para quem está assistindo, escreva, publique, tire seu texto dos cafundós e mostre para o povo, né? Se for uma mulher negra daqui, das áreas, da cidade, da região, procure a gente, né? O @Pretaral está lá. Também queria agradecer o espaço, a Sara Síndica pelo convite, agradecer vocês que vão assistir a gente, né, que estão assistindo, agradecer a presença da Samara, da Mar, pela conversa, pela troca, pelo aprendizado. Muito obrigada.